aula de hoje é desse cropped maravilhoso nas cores do Brasil que fiz e vocês ficaram apaixonadas, estão pedindo muito. Lá no Instagram coloquei uma enquete, vocês selecionaram essa sequência de cores. Vou iniciar o trabalho com a cor chocolate quente, referência 7190. Em seguida vou utilizar terracota, referência 7529. E logo após vou utilizar a cor amêndoa, referência 7650. Todos os fios cleia duplo. Vamos precisar também de marcadores de pontos. Quem não tiver marcadores pode utilizar um pedacinho de fio de uma outra cor para não confundir e fazer as marcações. Precisamos de tesoura para arremate, agulha 2,5 milímetros, fita métrica para medirmos o nosso trabalho e mãos à obra. Então vamos lá no chocolate quente, vamos começar com 70 centímetros de correntinhas. Faça o nó inicial, faço um giro no fio com a agulha e puxo uma laçada e passo por dentro do giro. Tenho aqui o meu nó inicial. Agora vamos fazer correntinhas. Na minha tensão de pontos, a primeira blusa que eu fiz ficou com 140 correntinhas. Mas vamos trabalhar com centímetros que fica mais fácil para vocês se organizarem aí, independente de tensão de pontos de cada uma, vai dar certo de qualquer forma. Tenho aqui meu cordão de correntinhas com 70 centímetros. Aqui para vocês. Estava fora de foco. 70 centímetros de correntinhas. Na hora de fazer a medida do cordão, não estiquem o cordão. Deixa ele ajustado certinho aqui, porque quando fizermos os pontos baixos, ele vai dar uma encolhidinha, tá bom? Então não precisa esticar o ponto. Se o cordão ficar com 70 centímetros folgadinhos, vai ficar perfeito. Esse tamanho que estou fazendo veste M e G, 70 centímetros. Quem quiser fazer o tamanho P, pode fazer um cordão de correntinhas com 60 centímetros. Para o tamanho GG, aumente 10 centímetros e faça um cordão de correntinhas com 80 centímetros, tá ok? Vai ficar legal, vai ficar perfeito. Depois é só seguir as medidas normais, conforme eu for explicando no vídeo, e vai dar certinho para vocês aí, ok? Nosso próximo passo, após o cordão feito de correntinhas, vamos fazer uma carreira inteirinha de pontos baixos. Vamos subir uma correntinha para dar altura ao ponto e vamos em cada ponto de base fazer um ponto baixo, para todos eles até o final da carreira. Para quem não sabe o que é o ponto baixo, para os iniciantes, o ponto baixo é composto por apenas uma laçada direta na correntinha. Temos aqui o fio na agulha com a laçadinha. Vamos introduzir ele diretamente em uma alcinha do ponto de correntinha. Puxa a laçada. Ficamos com 2 laçadinhas na agulha. Retire as 2 laçadinhas de uma única vez. Laçadinha já está na agulha aqui. Vamos lá na correntinha, introduza a agulha em uma alcinha da corrente e faça a laçada, ficando com 2 laçadas na agulha. Lace novamente e puxe as 2 laçadas de uma vez. Esse é o ponto baixo, olha como ele fica. Vamos fazendo desta forma até o finalzinho da carreira. Prontinho, fiz aqui a minha carreira de pontos baixos. Agora vamos utilizar o marcador. Ou, como falei para vocês, quem não tenha marcador, utilize um fio de um outro tom, de outra cor, para não confundir. E aí sim vocês façam a marcação de vocês. O que nós vamos fazer agora? Vamos separar 10 centímetros em cada lateral. Olha aqui, estamos na lateralzinha. Vamos separar 10 centímetros, marcar onde os 10 centímetros está batendo. 10 centímetros.
Coloco o marcador aqui. Agora, vou contar quantos pontos eu tenho desse lado para marcar do mesmo tamanho o lado oposto. Então, vamos contar aqui a partir do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos. Tenho 24 pontos desse lado, os 10 centímetros. Vou separar 24 pontos na lateral do outro lado. E colocar o marcador também. Vamos contar aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. No número 24, colocamos o marcador. Temos 10 centímetros, exatamente com a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Esses 10 centímetros serão o fechamento do nosso ombro, dos dois lados. Essa blusa é uma blusa inteiriça, ela não vai ter costura em momento nenhum, nem nos ombros, nem nas laterais, ela é inteiriça. Teremos bastante arremates, porque vamos fazer trocas de cores, então não tem como, mas costura não teremos. Arremate teremos bastante, tá bom? Quem quiser fazer de cor única, pode fazer de cor única também. Fiquem à vontade. Podem fazer aí, usar a criatividade de vocês. E vamos lá. Marcadores posicionados na altura dos ombros. Vamos voltar fazendo pontos baixos novamente. Vira o trabalho, uma correntinha de altura, ponto baixo sobre ponto baixo, e vamos até o marcador fazendo ponto sobre ponto, sempre pontos baixos. Vamos fazer todos os pontos do ombro. Chegando no marcador, volto com vocês. Cheguei aqui no marcador, já fiz o último ponto, tenho os 24 pontos, já posso tirar o marcador daqui. Agora é só fazer uma redução, fica mais fácil para conseguir acompanhar o mesmo número de pontos da nossa base. Eu tenho um total de 150 correntinhas, foi o que eu iniciei. Fiquei com 70 centímetros e 150 correntinhas. Retirei 10 centímetros para cada lateral, com 24 pontos cada uma. 24 mais 24, 48. Então, eu preciso de 150 menos 48 para eu saber quantos pontos eu tenho no restante da minha base. Tenho no restante da minha base 102 pontos, que é a parte da gola da nossa blusa. Então, no ombro, tenho 24 pontos. No outro ombro, eu tenho 24 pontos. Na minha tensão de pontos, vocês façam as contas de vocês. Meçam 10 centímetros e façam as contas de vocês, tá ok? 24 menos 24, 48. O que me sobrou para a gola da blusa são 102 pontos. Sendo assim, farei um cordão de correntinhas a partir daqui, do final da base do ombro, com 102 correntinhas. 102 correntinhas feitas. Então, pela lógica, temos uma base de 70 centímetros de um ombro ao outro, 10 centímetros para cada ombro, e no final ficamos com 50 centímetros de gola, ok? 50 centímetros de gola, mais 10 centímetros de cada lado dos ombros, temos os 70 centímetros iniciais do nosso cordão de correntinhas. Agora, vamos ajustar aqui o nosso cordão de pontos baixos, botar ele bem certinho, deixar ele organizadinho, para nossa blusa não ficar torcida. Deixa ele aqui quietinho. Agora, organizamos também o cordão de correntinhas do outro lado, para não ficar torcido também. E vamos unir
o cordão de correntinhas, a nossa base, fazendo o nosso ombro da outra lateral. Vamos introduzir a agulha aqui onde está o marcador, já posso retirá-lo, e fazer um ponto baixo, prendendo o nosso cordão de correntinhas aqui no pontinho selecionado. E vamos dar continuidade até o final da carreira, ponto baixo sobre ponto baixo, fazendo assim a base do nosso ombro da lateral oposta. E aqui já está presinho, volto com vocês já já. Fim da carreira, vamos voltar fazendo pontos baixos novamente. Mais uma carreirinha, vira o trabalho, uma correntinha de altura e ponto baixo sobre ponto baixo por toda a base do ombro, até chegarmos nas correntinhas. E chegando nas correntinhas, vamos dar sequência a pontos baixos sobre cada correntinha de base. Vamos fazer, então, 102 pontos baixos nas correntes de base. Desse jeitinho aqui, até o final da carreira. Finalizando as correntes, vamos estar novamente nos pontos baixos do ombro da outra lateral. Vamos dar sequência com pontos baixos, finalizando a carreira, e eu já volto com vocês. Prontinho, fim da carreira. Vamos virar o trabalho e vamos dar início ao ponto fantasia. Vamos subir 3 correntinhas para dar altura ao ponto alto, porque vamos trabalhar agora pontos altos. No ponto seguinte da base, faça um ponto alto, uma corrente de separação, pule um ponto da base e no próximo ponto faça um ponto alto, novamente um ponto alto, uma corrente de separação, pule um ponto da base, ponto alto 2 vezes e vamos dar sequência à carreira desta forma, sempre com 2 pontos altos separados por uma correntinha, pulando na direção da correntinha de separação um ponto de base. As correntes que iniciamos aqui no trabalho, no início da carreira, já contam como um ponto alto, tá bom? Então, vamos trabalhar de 2 em 2 pontos altos, separados sempre por uma correntinha, não esquecendo de pular o ponto de base até o final da carreira. Carreira finalizada, vamos virar o trabalho, subir 3 correntinhas de altura, laçar o fio e no ponto alto de base vamos fazer um ponto alto. Temos agora o espaço da correntinha de separação, repita uma corrente de separação e faça novamente os 2 pontos altos um sobre o outro. É uma carreira espelhada exatamente idêntica à carreira de base. Onde temos 2 pontos altos, vamos fazer 2 pontos altos. Onde temos a corrente de separação, vamos fazer a corrente de separação também até o final da carreira. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês é que, como eu passei a medida em centímetros, pode ser que o seu trabalho fique no final das carreiras com apenas um ponto alto, ou pode ser que o seu final de carreira acabe com 3 pontos altos. Não tem problema, não se apegue a isso, porque depois vamos fazer as mangas e isso não vai ficar perceptível, tá bom? Então não se apegue a números pares, ímpares, precisa ter quantos pontos para fazer, não precisa se preocupar com isso. Apenas siga as medidas das correntinhas de base e vai dar tudo certo, tá bom? Vou continuar a carreira e já volto aqui com vocês. Prontinho, fim da carreira. Estou aqui com as 2 carreirinhas idênticas deste lado. Agora vou arrematar o fio.
dar uma laçadinha aqui no final de arremate. E vou virar o trabalho e fazer a mesma coisa desse lado aqui. Já virei o trabalho e agora nós vamos trabalhar essa outra lateral espelhada nessa que já acabamos de fazer. Ou seja, vamos fazer também desse lado duas carreiras idênticas à da lateral anterior. Vou introduzir a agulha no primeiro ponto, puxar o fio, vamos fazer uma correntinha e um ponto baixo para que o fio fique bem presinho no início do trabalho. Duas correntinhas para dar altura, seria referente às 3 correntinhas que nós estamos fazendo nas carreiras anteriores, mas aqui eu fiz o ponto baixo por conta de ser início do fio para ficar bem seguro. Depois vamos fazer o acabamento do fio também, que restou, e vai dar ainda mais segurança ao nosso trabalho. Um ponto alto no próximo ponto de base, uma corrente de separação, pula um ponto de base e no ponto seguinte vamos fazer um ponto alto seguido de mais um ponto alto. Uma corrente de separação, pula um ponto de base e vamos fazer novamente os 2 pontos altos do motivo, assim como fizemos na outra lateral, por toda a carreira, e vamos retornar fazendo a segunda carreira idêntica à lateral anterior. Finalizei a carreira, já fiz o arremate do fio e agora vamos começar a trabalhar com o tom terracota. Uma dica que eu deixo para vocês em peças que tem muitos arremates com trocas de cores, procurem fazer sempre os arremates assim que for fazendo as trocas de cores. Por exemplo, parei com o chocolate quente agora, eu já vou arrematar todos os fios que eu tenho pendurados aqui, aguardando o arremate final. E sempre vamos fazer o arremate do fio na carreira do mesmo tom do fio que precisa ser arrematado. Porque, por exemplo, se eu fizer as carreiras aqui do terracota, e depois for arrematar o fio chocolate quente no terracota, o arremate vai ficar perceptível, vai ficar visível e fica muito feio o acabamento. Então façam sempre os arremates no mesmo tom do fio que precisa ser arrematado. Na última carreira dele, sempre é o ideal. E escondam sempre ele onde você sabe que vai pegar um ponto logo por cima, por exemplo. Aqui nós temos ponto alto e sabemos que vamos começar a próxima carreira com ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou esconder esse arremate no ponto alto da base. Quando eu vier com o próximo tom, esse arremate vai ficar ainda mais escondido aqui no meu trabalho. Se eu fizer o arremate onde tenho correntinha, pode ser que ele fique visível, porque a correntinha vai ficar flutuante. Ela não leva ponto nenhum aqui em cima. Entendeu? Então faça sempre no ponto que você sabe que vai pegar um ponto da próxima carreira em cima. Eu vou fazer aqui meus arremates e volto já já para continuar a nossa peça. Já adiantei aqui os arremates de algumas pontas. Fica somente um rabichinho aqui que eu faço depois que eu fizer a próxima carreira. Dou um pinguinho de cola e corto o excesso do fio. E aí ele fica assim bem escondidinho. Vou fazer o meu último arremate aqui com vocês, para que vocês entendam bem o que eu disse em relação a esconder nos pontos que terão pontos acima na carreira superior. Vou passando o fio por dentro dos pontos, caminhando com ele. Pela correntinha, a mesma coisa. Pego uma alcinha da correntinha e passo o fio por ela. E aí eu cheguei no ponto alto. Na parte de trás do fio, apenas uma alcinha do ponto, sempre a alcinha de trás, você pega o fio, laça e dá um nozinho nele aqui, ó. Passa o fio por dentro da laçada. Fez um nozinho.
Quando o ponto da próxima carreira aparecer aqui, quando fizermos o ponto da próxima carreira, o ponto vai tapar esse nozinho, então o acabamento fica invisível, não aparece de forma alguma. Continuo caminhando com o ponto por entre os pontos, com o fio por entre os pontos, passo ele pela correntinha, cheguei no próximo grupinho de pontos altos, vou fazer outro nozinho. Eu costumo deixar de 8 a 10 centímetros de fio, tanto no início do trabalho quanto no final, na hora do arremate, para poder fazer esse acabamento. Aí dentro aqui do nozinho, eu costumo colocar uma pontinha de cola. Eu utilizo o Pegamil 6000, porque tem o bico dosador e ele evita extravasamento e desperdício de material. Vou aqui dentro do nozinho, uma pontinha de cola bem pouquinha. Cuidado para não passar muita quantidade, para não ficar o trabalho mal feito. Um pouquinho só de cola. Puxo o nó e tá preso lá o nosso nozinho com a cola. Sempre que utilizar a cola, feche logo, porque ela seca muito rápido. Então, não esqueçam de colocar a tampinha logo lá no biquinho dela para proteger. E vou continuar passando o fio por entre os pontos, escondendo ele entre os pontos. Quando eu achar que já está suficiente, eu paro e espero a próxima carreira começar para fazer o arremate final, que é a pontinha de cola só para o fio não ficar arrebitadinho, aquele fiapinho de ponta de fio aparecendo no trabalho. Esse é o meu arremate. Agora vamos fazer a carreira com a terracota e a gente vai escondendo o nozinho dentro do ponto e fica perfeito o acabamento. A dica de fazer o arremate logo que você arremata para trocar de cor é porque todo mundo sabe que crocheteira e arremate não combinam. Então, a gente vai deixando para depois, vai deixando, no final das contas acaba a peça e fica aquele monte de fiapo para arrematar. E a gente sabe que a gente não tem saco para isso, né? Assim, você acaba o trabalho já com tudo arrematado, não tem dor de cabeça. Vamos pegar o terracota para começar a próxima carreira. Vamos começar então as carreiras com o fio terracota, introduzindo a agulha no primeiro ponto da carreira anterior, lace o fio, uma correntinha e no mesmo espaço um ponto baixo para segurar bem o nosso fio. Duas correntinhas de altura e vamos laçar o fio e fazer o ponto baixo, ponto alto no ponto de base seguinte. Uma corrente de separação, pula a corrente de base e nos dois pontos altos seguintes, ponto sobre ponto. Temos aqui um nó de acabamento da carreira anterior. Percebe que ele ficou escondido dentro do ponto do terracota. E isso dá um acabamento perfeito na peça. Temos aqui outro nozinho de acabamento. Vamos fazer ponto sobre ponto, já fiz a minha corrente de separação. Ponto sobre ponto, ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto. E o nozinho ficou escondidinho lá dentro do ponto do terracota. Não tem como perceber. Ponto de separação, uma correntinha. E vamos fazer os dois próximos pontos altos. Temos aqui o restante do fio, ponto sobre ponto. E agora vamos fazer acabamento desse rabichinho aqui, para vocês entenderem como eu faço o acabamento das peças. Prender aqui com um marcador para não soltar a carreira. Pegue a cola novamente. E agora dentro do ponto do terracota, onde o fio tá saindo aqui, ó, o fio do acabamento, levanta o fio do acabamento e lá dentro do ponto, por isso esse bico ajuda muito, ele vai exatamente onde a gente precisa que ele esteja. Lá dentro do ponto, faça uma gotinha de cola, pouquinha, não precisa muito.
e o ponto já vai ficar escondendo o acabamento. Já pode cortar aqui bem rente, cuidado para não cortar o ponto. Cortei o fio. Com a ponta da agulha, a gente assenta ele lá dentro. Pronto. Tá o acabamento perfeito, não tem fiapo de fio nenhum. Deixa eu fechar minha cola para não secar. Orientei vocês a fechar a cola e esqueci de fechar a minha. E aí o ponto tá com o acabamento bem escondidinho, perfeito, não solta. Pode lavar a peça à vontade, usar a peça à vontade e o acabamento tá lá perfeitinho. Não passem susto com o acabamento de vocês. Vamos continuar a carreira desta forma, sempre repetindo ponto alto sobre ponto alto, com uma corrente de separação onde temos os espaços de corrente. Vamos fazer 4 carreiras no terracota desse lado e espelhar 4 carreiras do terracota do outro lado. Como falei para vocês, é uma peça espelhada, frente e costas iguais. Então, vamos fazer as 4 carreiras de ambos os lados e eu já volto com vocês. Finalizei as carreiras no tom terracota, já estou com os arremates todos feitos. Agora me diz você, não é uma maravilha finalizar a peça e ter os arremates todos prontinhos também ao mesmo tempo? Comigo, pelo menos, é uma treva deixar arremate para depois. Sempre fica para depois, literalmente para depois, e esse depois nunca chega. Vamos agora introduzir a cor amêndoa. Vamos pegar qualquer dos lados, não faz diferença porque serão espelhados de qualquer forma. Eu vou pegar aqui um dos meus lados e vou introduzir a agulha no primeiro ponto e com a cor amêndoa vou começar a carreira da mesma forma que das outras vezes, fazendo uma puxada de laçada, uma correntinha, um ponto baixo e mais 2 correntinhas para dar altura, prendendo assim o nosso fio e vou fazer ponto alto sobre ponto alto e corrente de separação, pulando a corrente de base. Essa é a base da nossa blusa. Vou fazer aqui 3 carreiras na cor amêndoa, da mesma forma, 3 carreiras em ambos os lados. Terminando a terceira carreira, já pode arrematar o fio, passar para o outro lado, fazer as 3 carreiras, arrematar o fio e eu já volto com vocês. Carreiras finalizadas no tom amêndoa, fizemos as 3 carreiras em ambos os lados. Agora vamos voltar para o chocolate quente e vamos fazer 4 carreiras de chocolate. Vamos prender o fio aqui, como já falei para vocês, com um ponto baixo, subir 2 correntes e trabalhar ponto alto sobre ponto alto com uma correntinha de espaço até o final da carreira. Vamos fazer a sequência no chocolate por 4 vezes dos 2 lados e volto para a próxima combinação. E por aqui estamos desta forma. Finalizei as 4 carreiras no tom chocolate e vamos voltar para o terracota. Vamos fazer mais 4 carreiras no terracota. Vamos lá introduzir a agulha. Estamos quase chegando numa altura ideal para a cava. Já já eu passo a medida da cava para vocês. Prendi com um ponto baixo, vou subir 2 correntes e manter o mesmo padrão de ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha até o fim da carreira. 4 carreiras no terracota, de um lado e do outro lado também. Voltei com vocês já com as 4 carreiras em terracota finalizadas. Já me adiantei e fiz uma carreira na cor amêndoa. Em uma das laterais, eu já arrematei o fio, deixei reservadinho lá. Na outra lateral, estou mantendo sem arrematar o fio. Está aqui na agulha porque vamos dar sequência. Já alcancei a altura da cava
E agora nós vamos começar a trabalhar carreiras circulares. Vamos fazer a união das partes e vamos trabalhar em carreiras circulares. Já tendo uma carreira aqui no amêndoa, vamos fazer mais 3 carreiras para completarmos a sequência de 4 carreiras nesse tom. A cava está com a medida de 20 centímetros, porque estou fazendo o tamanho M e G. Esse tamanho veste tanto M quanto G muito bem. Então, estamos aqui com 20 centímetros de altura. Caso você queira fazer no tamanho P, você vai fazer a sua cava na altura de 18 centímetros. Caso você queira fazer no tamanho GG, você vai aumentar as suas carreiras e a sua cava terá 22 centímetros. Será o tamanho perfeito para a blusa, ok? Já virei o meu trabalho. Vamos dar sequência normalmente à carreira fazendo as 3 correntinhas iniciais, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação, mantendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. E eu volto com vocês para iniciarmos a união das partes e aí sim começarmos as carreiras circulares. Cheguei ao final da carreira, fiz os 2 últimos pontos altos. Agora vou fazer uma correntinha de separação e vou lá na outra ponta da outra lateral e vou fazer o ponto alto sobre ponto alto, como estamos fazendo em todo o trabalho. Já temos aqui a união das partes. E agora vamos dar sequência à carreira da outra lateral, normalmente, conforme temos feito, com uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos à outra extremidade para fazermos novamente a união e volto com vocês. Cheguei novamente ao final da carreira, vamos fazer uma corrente de separação e vamos unir a outra lateral na terceira corrente do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Temos aqui nossa segunda união e agora nossa blusa vai ser trabalhada com as uniões feitas das laterais, toda em carreiras circulares. Já temos aqui 2 carreiras no tom amêndoa, vamos fazer mais 2 carreiras no tom amêndoa de forma circular, subindo 3 correntinhas normalmente no início do trabalho, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação e mantenha a sequência de pontos conforme estamos fazendo por todo o nosso trabalho. Ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação e vamos lá até finalizarmos a carreira. Chegamos aqui na nossa primeira união das laterais. Pode ser que surja alguma dúvida de como fazer nesse espaço de correntinha. Normal, pessoal. Uma correntinha de separação, conforme temos feito durante toda a carreira. Vá no próximo ponto alto e continue fazendo ponto alto sobre ponto alto normalmente, mantendo as correntinhas de separação da mesma maneira que estamos fazendo por todo o trabalho. Cheguei ao final da sequência da cor amêndoa. Vou fazer a corrente de separação e fechar a carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, já arrematando o fio, dando mais um nozinho aqui para ficar bem firme. Depois a gente faz o acabamento do fio conforme já expliquei para vocês. E vou deixar para vocês aqui anotado na tela a sequência que eu vou seguir daqui para frente, porque agora vamos trabalhar somente em carreiras circulares, a peça toda, até o final. Então, eu vou deixar a sequência, vou trabalhar agora uma sequência de 3 carreiras no chocolate quente, 5 carreiras no terracota e 4 carreiras no amêndoa.
E aí depois volto com vocês para fazer o acabamento da base da blusa, das mangas e da gola. Já alcancei o comprimento de minha peça. Não arrematem o fio, tá bom, pessoal? Finalizando as 4 carreiras do craft na base da blusa, não arrematem o fio porque nós vamos dar sequência ao acabamento no mesmo tom, tá? Então, fiquei aqui com 35 centímetros de altura do ombro até a base. Já cheguei no meu comprimento ideal. Se vocês quiserem, podem fazer menor ou maior, mais comprida que isso. Ela vai ter um pouquinho mais de comprimento porque vamos fazer a barra de acabamento. Mas em relação aos pontos dessa sequência, desse ponto fantasia, eu já estou satisfeita com a altura dela. E agora nós vamos começar a fazer carreiras de pontos baixos. Vamos... Opa, agulha, querendo destruir meu trabalho. Vamos fazer aqui uma correntinha para dar altura. Deixa eu chegar o zoom mais pertinho para vocês. Uma corrente para dar altura ao ponto. E no mesmo espaço vamos fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, ponto baixo. Na correntinha, ponto baixo, ou seja, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, inclusive nos espaços de correntinhas. Nós vamos fazer aqui 4 carreiras de pontos baixos, tá ok? Carreiras circulares, vamos fazer, já estou fazendo a minha primeira carreira, na sequência farei mais 3 carreiras de ponto sobre ponto e já volto com vocês para fazermos a última carreirinha de acabamento aqui da base. Estou aqui finalizando a carreira, a 4ª carreira de pontos baixos da barra da nossa blusa, ou cropped, como queiram, fazendo os últimos pontinhos. Vamos fazer o fechamento com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. E agora nós vamos fazer a última carreira, que é o acabamento no ponto siri. Vamos subir uma correntinha e no primeiro ponto baixo vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto baixo, um ponto baixíssimo. O ponto siri vai formando um relevo bem delicadinho na nossa peça, fazendo um acabamento bem simplesinho, mas muito lindo. Olha como ele vai ficando como fosse um zigue-zague. O ponto siri é o oposto do ponto caranguejo. Ponto caranguejo, nós faríamos pontos baixos em cada ponto de base, mas andando para o lado oposto, para trás. O ponto siri, nós vamos dar sequência às carreiras da mesma forma que fizemos as anteriores, na mesma direção, sempre fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo no ponto de base. Todos os pontos serão trabalhados, tá bom, pessoal? Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é o ponto que nós introduzimos a agulha no ponto de base e puxamos a laçada tirando da base e do ponto da agulha, tudo de uma vez. Fizemos a correntinha, ficamos com uma laçada na agulha. Introduz na base, no ponto seguinte, pegue as 2 alcinhas do ponto, puxe a laçada pela base do trabalho e pela agulha. Tire os 2 de uma única vez. Esse é o acabamento que nós temos. Bem simplesinho, facinho de fazer, rapidinho. Deixa a peça numa delicadeza tão linda. Vou fazer por toda a carreira e volto com vocês para fazermos as mangas da nossa blusa. Finzinho da carreira, voltei para fazer o acabamento juntinho com vocês. Vou fazer os últimos pontinhos aqui, uma corrente, um ponto baixíssimo, a última corrente e o último ponto baixíssimo no ponto de base.
E agora nós vamos aqui direto no primeiro ponto da carreira, introduzimos a agulha na corrente e puxamos um ponto baixíssimo. Carreira finalizada. Vou dar mais uma laçadinha e arrematar o fio. Depois basta fazer o acabamento e a barra da nossa blusa já está prontinha. Vou passar esse fio lá para trás, por dentro dos pontos. Se tiver uma agulhinha mais fina, pode utilizá-la. Se tiver agulha de tapeceiro, pode utilizar também. Puxa ele lá para trás. E vai fazendo a passagem dele por dentro dos pontos para fechar o acabamento com um nozinho. Vamos voltar agora com a cor terracota para fazermos o acabamento das mangas. Eu já adiantei uma das laterais, já fiz o acabamento, toda prontinha. Agora vamos para o outro lado. Vamos começar pela parte da cava, onde fizemos a junção das duas partes, dianteira e traseira. Vamos laçar o fio na correntinha da junção, bem no meio do trabalho, olha. Estamos aqui com as duas partes, na correntinha da junção, lace o fio. Faça uma corrente para prender e no mesmo espaço um ponto baixo. Em cada ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Sempre nos pontos altos, ó. Ponto alto de cada carreira. Um ponto baixo, mais um ponto baixo. Vamos logo direto para o próximo espaço de ponto alto. E na haste do ponto alto, 2 pontos baixos. E vamos trabalhar assim por toda a carreira. Na haste do ponto alto, 2 pontos baixos. Por toda a volta da nossa manga, tá ok? Já fiz da base da cava, aqui embaixo, na nossa junção, até o final da primeira parte, pontos baixos, 2 pontos baixos em cada haste de ponto alto. Chegamos aqui na junção dos ombros, ou melhor, na junção do ombro, né? Estamos numa das laterais. Vamos fazer aqui no ombro 3 pontos baixos, um para cada carreira, ok? Um ponto baixo na primeira carreira dos pontos baixos. Segunda carreira, um ponto baixo. Terceira carreira, um ponto baixo. E vamos voltar nas hastes de pontos altos, fazendo novamente pontos baixos, 2 para cada haste. 2 pontos baixos em cada haste de ponto alto, até finalizarmos lá na base da cava novamente. E vamos ficar desse jeito aqui. Cheguei aqui ao final da carreira. Agora, na base da cava, onde nós iniciamos lá na correntinha de junção, fizemos um ponto baixo no início, e agora no final vamos fazer mais um ponto baixo na corrente do meinho da junção da cava, no mesmo espaço de onde começamos. E no ponto baixo inicial, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechamos a primeira carreira de pontos baixos. Agora vamos subir uma correntinha de altura, no mesmo espaço, vamos fazer um ponto baixo. No ponto baixo seguinte, um ponto baixo, e vamos trabalhar a carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto, em todos os pontos baixos de base, sem pular nenhum pontinho, circulando toda a carreira. Vamos trabalhar mais 3 carreiras de pontos baixos. Teremos 4 carreiras para a nossa manga.
assim como fizemos na base. 4 carreiras, já fizemos a primeira, estou fazendo a segunda, façam mais 2 e eu volto para fazermos a última carreira de acabamento. Fim da carreira, fazer aqui o último ponto baixo e fechar no primeiro ponto da carreira com um ponto baixíssimo. Fechamos as 4 carreiras de pontos baixos da manga do nosso cropped. Agora vamos subir uma correntinha. No mesmo espaço, vamos fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha. No ponto baixo seguinte, outro ponto baixíssimo. E vamos fazer o nosso acabamento no ponto siri na nossa manga também, até o final da carreira, sem pular nenhum pontinho de base, e em seguida vamos partir para a nossa gola. Já finalizamos as mangas e a base de nosso cropped, agora vamos para a parte da gola. Vamos voltar a trabalhar com o tom chocolate quente, ok? Vamos começar pela lateral de um dos ombros, aqui bem no meio do trabalho, na junção dos ombros, bem no centro. Vamos pegar o primeiro pontinho lá no centrinho, vamos laçar o fio e trabalhar um ponto baixo. Faça uma laçada, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço para prender o fio. Esse é o nosso primeiro pontinho. E agora vamos trabalhar pontos baixos por toda a extensão, pegando apenas a alça da correntinha. Aqui é o início do trabalho, ficou sobrando a alça das correntinhas iniciais. Cada alcinha vai levar um ponto baixo, somente na alcinha, tá bom? Para ficar um trabalho com um acabamento bem delicadinho, sem pular ninguém. Ponto baixo para cada alcinha, até chegar lá na outra lateral. Quando chegarmos no próximo ombro, volto com vocês. Chegamos aqui no último ponto, estamos novamente no centro do trabalho, na união do outro ombro. E aqui no meinho vamos trabalhar um ponto baixo, bem no centrinho também, como fizemos lá do outro lado. Nessa lateral, nós temos o ponto completo. Tá vendo? Temos 2 alcinhas. Na lateral oposta, nós tínhamos apenas uma alça de correntinha, porque era o início do trabalho. Nessa lateral, nós já temos o ponto baixo completo. Então, vamos pegar as 2 alcinhas de cada ponto e vamos fazer ponto baixo sobre cada uma delas, ok? Então, vamos começar aqui no cantinho, fazer o nosso primeiro ponto dessa lateral e vamos dar sequência até chegarmos na outra lateral do ombro. Fim da carreira, vou fazer aqui o último ponto e vou fechar lá no primeiro pontinho, no início do trabalho, com um ponto baixíssimo. E vou subir uma correntinha e no mesmo espaço vou fazer um ponto baixo. Vamos trabalhar aqui na gola apenas mais uma carreira de pontos baixos, tá bom? Vamos fazer a segunda carreira. Nas mangas e na base da blusa, nós fizemos 4 carreiras de pontos baixos e mais a carreira de ponto siri. Aqui na gola, nós vamos fazer apenas 2 carreiras. Já fizemos a primeira, agora vamos começar a segunda e logo na sequência vamos fazer também o acabamento no ponto siri, tá bom? Tô finalizando aqui a carreira de acabamentos no ponto siri e vou deixar aqui no finzinho do vídeo a referência de todos os fios que eu utilizei no Cropped Brasil. Já fechei com um ponto baixíssimo, conforme orientei vocês anteriormente. Já podemos arrematar o fio. Uma laçadinha de segurança. Façam o arremate conforme orientações.
Finalizado está o nosso cropped outono e inverno, no mesmo modelo do cropped Brasil. Vou deixar agora a referência para vocês de todos os fios utilizados na composição do cropped Brasil, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula, ficarei muito feliz em acompanhar o resultado de vocês. Caso reproduzam as peças, me marquem nas redes sociais, estou deixando o arroba aqui embaixo para que vocês me encontrem por lá. Reproduzam nas cores de sua preferência, fiquem à vontade para utilizarem a minha sugestão de combinação de cores. Ficará maravilhosa também em uma cor única. Sejam criativas e até a próxima aula. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau!